Cola aí, gente! Está no ar mais um episódio da segunda temporada do LilithCast, papo de mulher inteligente e madura comigo, Flávia Delgado e Lisley Carrillo. E hoje o assunto interessa a todos os gêneros, mas especialmente as mulheres de todas as idades, viu? Se um dia você já se olhou no espelho aos 20, aos 30 ou aos 40 anos e chegou à conclusão que a vida pode ter sim muito sentido sem filhos, seja bem-vinda. Este programa é para você. Nunca tantas mulheres decidiram não maternar no Brasil. E também no Ocidente. Tanto é que na Inglaterra esse fenômeno ganhou até um nome, NOMO, uma sigla que significa Not Mother, não mãe. É isso, senhoras e senhores. Estamos diante de uma quebra de padrão social. Se antes quem não tinha filho era vista na sociedade como, entre aspas, uma mulher que não deu certo, uma mulher que ninguém quis, ou ainda uma mulher incompleta, parece que o jogo virou, não é mesmo? Hoje existe uma geração de mulheres mais livres, muito mais interessantes e mais preocupadas com o mercado de trabalho, diversão, viagens, autoconhecimento e outras causas para além daquele tal relógio biológico que inventaram que supostamente bate na nossa vida. Mas isso, cá entre nós, ainda gera muito incômodo. E pasmem, a começar entre as próprias mulheres. Um assunto quente e polêmico, e você já sabe, se dá pano para manga, é assunto para o LilithCast. Então, Flávia, e hoje a nossa convidada é um exemplo dessa mulher, ou seja, da mulher dessa geração. É Letícia Sueiro, uma cientista, bióloga com doutorado e pós-doutorado na Espanha. É uma das maiores autoridades em herpetologia do Brasil, pesquisadora do Instituto Butantan. Seja muito bem-vinda, Letícia. E assim, curiosidade Lilith, por que não ter filhos? Porque não entrou em pauta na minha vida. Primeiro, obrigada pelo convite, essa abertura foi ótima, né, bondade de vocês, né, Imagina. Essa abertura, então nunca foi pauta, não entrou na pauta assim ao longo da minha vida, né, desde os 20 não quero de jeito nenhum, porque eu tinha várias outras coisas acontecendo, me formar na faculdade, e depois, né, conquistar o mercado de trabalho, continuar me qualificando, então não ia, né, eu tive relacionamentos estáveis, mas não entrou em pauta de fato, outras coisas eram prioridade. Mas nunca teve pressão da família? Nunca teve pressão da família. Meu pai, inclusive, sempre falava que se a gente fosse inteligente, a gente não casaria, e que se a gente fosse mais inteligente... Não, somos em 3, eu sou a caçula. Meu irmão tem filho, né, casado tem filho, a minha irmã também é casada, né, então ele falava isso, ó, se for inteligente não casa, se for mais inteligente ainda, não tenha filhos. Mas hoje eu entendo, né, hoje com 42 anos, eu entendo que o que ele queria dizer era exatamente, ó, calma, faz suas coisas, né? Não se apresse, né? Cada dia de uma vez, né? E eu acho que foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu pude fazer as minhas escolhas profissionais. Gosto muito de fazer o que eu faço, do ponto de vista profissional, sou muito realizada. Então, não sinto que falta nada, não sinto incompletude, né? O meu pai costuma dizer que se não fossem os filhos, a vida dele não teria sentido. Você vê muito sentido na sua vida sem ser mãe? Super, vejo muito porque eu acho que todo mundo vai direcionar uma certa libido, se é essa a palavra correta, uma certa energia para aquilo que satisfaz. E eu acho que não necessariamente a maternidade está nesse lugar de satisfação para todas as mulheres, né? Eu acredito que sim, muitas mulheres se satisfazem com a maternidade, criando seus filhos, né? Criando para esse mundo, né? Dentro dessa complexidade de ser mãe. Mas outras não, outras se realizam de outras maneiras, de outras formas. Não necessariamente maternando, não necessariamente, porque assim, é muito complexo, né? O maternar, a cobrança vem, mas você vai ter filho, mas com quem? É seu marido? Não, mas não é. Então é independente? Nossa, que coragem é isso aqui? Quantos por cento? 11? Mulheres que criam os filhos sozinhas? 11 milhões de mulheres no Brasil são mães solo. E perguntar para cada uma delas, a resposta vai ser, não é fácil. Não é fácil. Vão se repetir as respostas, né? Sim. Você foi num ponto do início da sua fala que foi uma escolha que nunca esteve na pauta da sua vida e porque você tinha outras coisas profissionais para fazer, outras questões profissionais para resolver. A gente traz um dado que 50% das mulheres no Brasil são demitidas logo depois de voltarem da licença maternidade. Você acha que essa pressão do tipo, olha, se eu for mãe agora, aos 20, aos 30, ou ter passado os 30 aí que você está no auge profissional, de alguma forma pesou nessa sua escolha? É a questão profissional, com esse medo de ficar... Porque vamos combinar. O filho é da mãe, como diz uma amiga minha, muito cara, que mora em Portugal, a Penha, ela sempre diz, o filho é da mãe. São pelo menos 5 a 6 anos ali de dependência total.
São 5, 6 anos que você sai do mercado. Você pode até conciliar, mas é muito difícil, né? Então, você acha que a questão profissional foi o que mais pesou? Foi o que mais pesou. Entra nessa conta também o fator econômico, né? Então, assim, se eu não me colocasse profissionalmente no mercado de trabalho para pagar as minhas contas, etc., sem um filho, tudo se torna mais fácil, né? Tudo se torna, as decisões que a gente pode tomar em torno, né, dessa situação. Então, assim, profissionalmente, eu queria realmente estar no mercado de trabalho, exercer minha função, né? Eu almejei isso, né? Então, eu quis fazer faculdade, eu quis fazer pós-graduação, eu quis estar qualificada para isso. Não fazia sentido para mim eu me ausentar, nem que fosse por um tempo, né? E assim, o tempo vai ser pouco para maternar, né? A licença maternidade, digamos assim, mas vai ser um tempo imenso para a empresa e para a gente. Você se priorizou. Exato. E talvez eu acho que a nossa geração seja, talvez até mais, que isso começou com as nossas mães, mas mais do que elas, a nossa geração se entende socialmente pelo mundo do trabalho. O mundo do trabalho nos define. Tem uma importância muito maior do que para a geração anterior. Sim. E assim, se a gente for colocar hierarquicamente, para mim trabalho realmente está em primeiro lugar, assim, para minha satisfação pessoal, Claro que a gente tem as relações, a gente tem família, a gente tem amigos, né, a gente tem os nossos relacionamentos, mas eu estar trabalhando onde eu quero, fazendo aquilo que eu quis fazer, pra mim Sendo dona do seu nariz? Exatamente. E a questão da financeira... sua agenda? Sim, exatamente. E aí falam assim, não, mas é porque você não encontrou a pessoa certa. Vamos combinar. Tem essas perguntas horrorosas. Porque você não encontrou o cara certo. Vamos combinar que se as pessoas tivessem filho só com a pessoa certa, o mundo seria melhor, correto? Né? Bater o relógio biológico, essa é terrível que também. é uma imposição social isso, né? O relógio biológico, nós somos muito diversas, né? A gente não vai ter o mesmo relógio biológico falando a mesma coisa, né? Seu ponto de vista fisiológico. Eu acho que eu não tenho, porque nunca bateu. Isso não existe, né? Tudo dessa, né, a respeito disso é uma imposição social de fato, né? Então, a gente não vai ser completa, porque a gente não vai atender esse chamado do suposto relógio biológico. Que horror. Né? É um horror. E tem um deadline aí, né? Essa pressão. Ou que a gente é uma máquina, né? Relógio, ou que a gente é uma máquina. Corda, né? Justamente. E aí a gente vai para ginecologistas hoje, com essa informação, não quero ter filho, eles fazem a gente repetir isso várias vezes. Não quer mesmo? Ou o que falaram pra mim, você não quer congelar seus ovos? Isso. Que virou agora uma máfia, né? Então, assim, ele te planta a dúvida, porque assim, você não quer agora, né? Você não quer agora. Vai querer, você vai. Mas você vai querer. Então, vamos congelar. Que eu vou querer, né? E é o mercado, é caríssimo pra você manter esses ovos, entendeu? E eu acho que chega a ser cruel você embutir a dúvida numa mulher para que ela possa ser retirado dela células germinativas com as quais ela nem sabe o que ela vai fazer depois. Não sabe quanto tempo isso vai durar, qual que é a viabilidade disso. Quais são os limites éticos disso também? São meus óvulos, estão ali na gavetinha. Eu fico pensando nisso também. Eu também teria medo. Eu também teria medo. Se alguém pegar por engano. Aí a gente sabe o que acontece. Nossa, eu já penso se alguém pegar por engano. A gente tá trocando de personalidade, né? Eu continuo não querendo ser mãe. Agora a gente vai fazer uma brincadeira com você. Na verdade, um jogo de palavras, Letícia. Eu vou falar uma frase e você vai me dizer... porque provavelmente esse jogo de palavras é baseado naquilo que a gente ouve ao longo da vida como justificativa. Você não é mãe por tal coisa. Então, assim, você não é mãe porque... Então você não gosta de criança? Eu adoro criança, acho ótimo, mas eu não quero uma pra mim. É só isso. Quando chorar, devolve pra mim. Você é tia, né? Eu sou tia, amo meu sobrinho, sei que meu sobrinho gosta de mim também. A gente tem uma ótima relação, cuido dele, sabe? Não é que eu não sei cuidar também, não é nada disso, mas eu não quero pra mim, né? Não precisa estar atrelado nesse vínculo, né? Olha, você não quer ser mãe porque você não deve ter uma boa relação com a sua mãe, então. Então, isso é um entendimento meio que geral da sociedade, mas nem tudo é sobre traumas. Nem tudo é sobre traumas. Eu tenho um bom relacionamento com a minha mãe, um relacionamento como qualquer mãe e filha, que tem seus altos e baixos, obviamente, mas admiro muito, e ela foi um exemplo pra mim no sentido de, tipo assim, o maternar não é fácil. Não é simples, não é fácil, não é barato. Eu vi ela cansada de trabalhar, porque ela sempre trabalhou fora também, então ela estava trabalhando fora como professora, formando outras professoras, e chegava em casa, 3 crianças fazendo tarefa de casa, em idade escolar. Cansada. A gente aqui é professora, a gente sabe o tanto que cansa da aula. Imagina chegar em casa e você ainda ter que exercer essa... acho que então assim, a minha relação com a minha mãe é ótima, não se trata de trauma, essa decisão não está pautada no trauma.
E muitas vezes até você acha sua mãe tão guerreira que você fala, cara, que exemplo de mulher. Isso. Eu não sei se eu consigo ser assim. Exato. Não daria conta. né? Não daria conta e posso escolher não ser assim. Né? Outra coisa, quem vai cuidar de você? Você não quer ter filhos? Então, quem que vai cuidar de você quando você ficar mais velha? Essa é boa. Essa é excelente, né? É um clássico. É um clássico. Já ouvi até de uma Quantos- vez. Qual a garantia que a gente tem? Qual a garantia que a gente tem? Tanto para essa questão do quem vai cuidar de você, como se o filho fizesse um contrato com a gente, falando você vai cuidar. Parece que é coisa impositiva. Parece que é uma coisa impositiva. Então, quando ele estiver no auge, aí eu vou estar velhinho o suficiente para requerer os cuidados dele e aí dele me abandonar. Né? Então, é estranho isso. E também o lance não, é a pessoa certa. Quem garante que essa pessoa certa não vai morrer? Que essa pessoa certa não vai dar um chapéu na gente? Ou depois de 5 minutos ela não vira mais certa? Ela vira Isso, incerta. vira incerta, exato. Então, assim, não tem garantia. E você já ouviu, essa eu já ouvi, assim, nossa, é até um pecado, uma mulher saudável como você, com útero, tudo em dia, você não tem nenhum problema, você não tem endometriose, não tem nada. Que pecado, você deveria se envergonhar. Já ouviu essa? Já ouvi. Não, essa eu nunca ouvi. Essa eu ouvi. namorado. Essa eu Nunca ouvi ouvi isso e vai para um lado muito visceral, né? Tipo assim, olha o seu útero. O seu útero é a sua essência, né? Mais nada ali importa. Né? Então você Parece que tem ela isso. é um grande útero. O grande útero ali, então você tem que dar vazão a preencher esse útero, só porque você pode, só porque você é uma mulher saudável, só porque você está numa idade reprodutiva. Isso é mais uma imposição. É mais uma imposição que bate no lance da gente ter o poder de decisão. O que incomoda, eu acho, é o poder de decisão. Esse é um ponto crucial. Eu acho que incomoda mulheres. Nossa, incomoda mulheres. Não é só os homens, não. Acho que é pior porque incomoda outras mulheres. Por que você ainda não exatamente. teve filho? Essa palavra ainda pega. Pega, porque parece que a gente sempre tá correndo atrás. Como se a gente já não Do fosse... relógio. É o bendito, né? Relógio. Exato. Como se a gente já não tivesse uma vida acelerada, como se a gente já não tivesse sempre querendo alcançar alguma coisa, ainda tem mais essa. Ainda. Não, então tem que arranjar um tempinho aqui pra eu ter filho. Como se fosse assim, opa, né, eu vou ali ter um filho aqui e já volto. Aí eu vou fazer um gancho como a minha pergunta. Geralmente a gente nasce, é normal da sociedade, que a sociedade nos impõe. Nasce, cresce, reproduz e morre. Por que eu como mulher, tenho que reproduzir? O mundo já não tá difícil com muita gente, por que eu tenho que reproduzir? Exatamente. Isso é muito legal da gente falar, porque contrariando as expectativas, né, de muitos anos atrás, de que a gente ia ter uma superpopulação, de que a gente ia crescer infinitamente, que a gente não ia dar conta, não. A taxa de fecundidade do Brasil é 1,65. Nos anos 60 era de 6,3, exatamente. Ou seja, pouco tempo, Esse né? 1,6 está abaixo da taxa de reposição populacional, que é de 2,1. Por isso que a nossa tá em declínio. pirâmide tá ficando justamente. Tá mudando Tá a pirâmide, mudando, né? exatamente. Tá em declínio. Então, isso é muito darwinista, sabe? Tipo, reproduzir, perpetuar seus genes, etc. Então, é uma interpretação um pouco equivocada da biologia aplicada à sociedade, de forma que atende a expectativa de uma sociedade que precisa de mulheres cuidando de outras, servindo outras, né? Então, assim, é muito conveniente essa interpretação, né, desse capítulo aí da biologia que fala que a gente tem um professor meu na faculdade, ele falava, a gente tem que comer, não ser comido e reproduzir. Eu ia fazer uma analogia com eu ser comido, mas acho melhor não. Deixa eu só fazer Não, é pegando legal, esse tudo bem. bate-bola. É o momento Lilith, gente. Eu não pude resistir. Eu sou de uma família feminina. E assim, eu tenho uma irmã mais velha, mãe, toda a família feminina. Ou seja, tem mais mulheres do que homens. Certo. Tenho 2 sobrinhas. As 2 não querem ter filhos. Quantos anos elas têm? 30 e 34. Minhas 2 sobrinhas. Elas não querem ter filho. E ok, não quer ter filho. Não quer ter filho. Não quer. E isso eu escuto, a gente conversa desde que elas eram adolescentes. E para mim também. Isso é habitual. Não vou falar que é comum, porque é horrível isso, né? A palavra comum. Mas é habitual a gente conversar sobre esse assunto. E quando a gente abre isso para outras pessoas, como assim? Sua família vai morrer. Não, ela não Boa! vai continuar. E aí você chega onde eu queria chegar. Vários, mas aí os homens da família, que são poucos, os tios, etc, enfim. Mas, Liz, você sabe, você tem noção que o seu sobrenome vai morrer com você. Aí eu fico, mas peraí. Shit, não tô Tá, nem isso. tá, tudo bem, Liz, Morreu. o Carrilo vai Já morrer foi. comigo? Ah, que fofo, beleza, fiz história então. Sim. Onde já se viu o sobrenome? Carrilo vai morrer com você. Gente, mas que coisa meio... Que peso, Mas significa que eu tenho que parir? Eu não tenho que ser E responsável pelo resto do Homo sapiens na face da Terra. Exatamente. Perpetuar meu sobrenome? Não.
Agora, é engraçado isso que a gente viu que esse movimento é ocidental, né? Porque no Oriente as mulheres estão tendo muitos filhos, as muçulmanas têm muitos filhos por questões religiosas e tal. Aí dizem, não, o mundo vai virar um grande mundo muçulmano, enfim. Mas isso aí é só um parênteses, né? Porque eu acho que não é um movimento global mesmo, da mulher repensar e repensar o seu lugar no mundo. Não é apenas sobre ter filhos, é sobre você pensar o seu lugar no mundo. Exatamente. Porque eu vi uma escritora que fala sobre a mulher sem filhos, uma mulher plural no singular. É um livro bem legal. E ela fala justamente... nesse aspecto de você não quis ter um filho, isso não significa que você deixou de preencher alguma coisa. Pelo contrário, você preencheu de outras formas. Né? E você deixou de existir, né? Você deixou de existir. Exatamente. E as tantas mulheres que tiveram filhos e são frustradas, que a gente escuta muito isso. Que não pode nem falar, né? Não pode. Assunto proibido. Olha, o asilo de velhinhos está cheio de mães. Né, que estão lá, né? Vou adorar. Exatamente. Vou fazer outras festas. No asilo. Agora, vamos partir para algumas histórias, assim, causos, né? Que a gente não vai dizer os nomes e tal. Eu vou começar e vocês pensem aí as histórias com maternidade. Eu tenho uma determinada parente, que não vou dizer quem é, que disse para minha mãe, disse assim, sua filha não tem filho? Eu tenho um neto. Aí ela disse... mas é filho do seu filho, sua filha, eu tenho tanta pena de você. Você nunca vai ser avó, você nunca vai saber o amor que é a avó ter filhos da sua filha. Essa é uma história. A outra é uma amiga minha que estava casada há muito tempo, ela continuou casada, e o marido pressionando, porque ele era ligeiramente mais velho que ela, pressionando para ter filho, pressionando, e acho que na pandemia ela engravidou. E aí ela teve a filha. Resultado, outro dia eu fui visitá-la, e ela estava sozinha com a criança, cuidando da criança, sozinha, o marido tinha ido jogar futebol. O filho é da mãe. Então, assim, são várias questões. Ele queria, ele foi pro futebol. Porque no final é aquela coisa que eu falei, o filho é da mãe. Então, assim, são várias histórias que nos circundam. Que histórias que vocês têm com maternidade? Eu acho tão louco isso, porque, assim, ela me deu um filho. É prêmio. É um prêmio. Pro homem é prêmio. Né? É prêmio, ela me deu um filho, ponto. É um troféu. Um troféu isso. Você também vem de uma cidade menor que São Paulo, como eu. Interior. Não sei lá, mas assim, o estereótipo das pessoas que deram certo são as mulheres que casam com os caras que trabalham numa empresa X, que é uma grande empresa, e que estão empurrando um carrinho de bebê no calçadão da praia. Esse é o padrão de mulher que deu certo. Que no meu caso, como eu falei, eu sou de uma família feminina. Então, as mulheres sempre tiveram voz na minha família. São poucos homens, apesar dos poucos homens falarem frases do tipo, seu sobrenome vai morrer com você, etc, etc. Mas, assim, a personalidade das mulheres da minha família são mais ou menos o mesmo perfil, esquentadinha. Aquele sangue espanhol igual o seu, né? Você também tem sangue espanhol. Esquentadinha. E, então, as poucas frases que a gente recebe do tipo, e aí? E aí, tá namorando? E aí, quando vai ter filho? Não, tá namorando? Quando vai casar? Quando vai ter filho? E aí, assim, só começar a fazer nuances disso, a gente já começa, não quero, agora não, ou então, não tô afim. Nunca mais. E tanto é que o assunto das minhas duas sobrinhas, a de 30 de 34, não. E minha mãe, que é uma senhora de 80 e poucos anos, ouve e tá tudo bem. Isso minha mãe sempre fala, eu tô muito feliz de ter tido você como filha. Tá tudo bem. Isso, tá tudo exatamente. Bem. É um bálsamo, minha mãe. Eu lembro de uma situação lá, né, da cidade dos meus pais, que uma parente distante engravidou 15 anos, um clássico, né, gente? Um clássico, né? Engravidou com 15 anos, e aí a avó dela ligou pra minha avó pra falar, olha, eu tô muito feliz que ela tá grávida e vai casar e tarará. E minha avó falou, eu tô muito contente sendo avó. Não quero nenhum bisneto por enquanto, porque ela tinha noção da idade das netas que ela tinha, que não era condizente com você procriar, com você estabelecer um vínculo, né, de tamanha responsabilidade que é o casamento, né, com 15 anos de idade, isso não existe, a gente tinha mais ou menos a mesma idade. Então, assim, falando nesse lance de família também, a minha avó, né, 96 anos, né, ela já pensava diferente, né, ela já pensa de uma forma que, olha, dá trabalho, então pensa direitinho, sabe? Eu acho que isso já é abrir portas pra gente estar aqui falando sobre isso. Sim. Assim, de forma bastante descancarada, né? Então, e com todo respeito. E com todo respeito. As amigas que são exatamente. Eu acho. Opção, exatamente. Porque a gente teve a oportunidade de analisar, de observar várias situações e a continha que a gente chega no final pra mim, não
não é atraente o suficiente para eu querer me engajar, para eu poder falar, bora, agora eu vou pensar nisso. Agora, uma questão. O ser mãe, para vocês, é só o maternar, engravidar, amamentar, parir ou adotar também? Porque para muitas pessoas a maternidade é só, tem que ser meu. Então eu não vou adotar, por isso que está cheio de crianças aí para serem adotadas. Mas vocês acham que a maternidade, esse não desejo de maternidade, é uma repulsa ao maternar biológico ou uma escolha pelo biológico e também pelo social, pela adoção, por exemplo? Olha, e aí eu vou de novo falar no meu caso, né, que é, enfim, um pouco mais diferente. A minha sobrinha mais velha, eu chamo ela de filha, ela me chama de mãe. Então, assim, ela é minha filha. Eu só não gerei, mas ela é minha filha. Porque o jeito é parecido, os gostos são iguais. Então, tem essa relação. Né? E eu tive muito mais contato com ela, né, do que com a menor. A menor, quando ela nasceu, eu já não estava mais lá. Mas a nossa relação é mãe e filha, de contar uma história, as histórias dela. Afeto, né? De afeto. Então, para mim, ela é minha filha. Então, ou seja, se eu tivesse a opção, se eu quisesse essa opção, se eu escolhesse a opção de ser mãe, eu acho que não teria problema adotar ou eu gerar. Não sei. Eu acho que dá igual. Justamente Pra mim não dá igual, não. Acho que a gente maternar. Eu acho que é tão complexo isso que a gente esbarra em tantas outras questões, porque eu acho que se trata também de uma disponibilidade afetiva. Essa disponibilidade afetiva você pode ter com várias pessoas que estão no seu entorno. Isso, Várias pessoas. Então, o que é o maternário? O que é o seu? É cuidar? Então, quando você cuida de alguém, você está fazendo papel de mãe, porque daí esbarra nas funções, né? A gente é mãe todo tempo. Exatamente, e não foi à toa que foi tema do Enem agora, né? Isso, não é à toa isso. Então, agora tá se enxergando isso, né? Economia do cuidado, etc. Então, eu acho que o maternar é um nome que se deu pra gente cuidar. E nesse sentido, com o que está acontecendo na população, a população está envelhecendo, a gente está vivendo melhor, muito mais tempo, expectativa de vida aumentando e tal, a gente está se adaptando a isso ainda, né? A gente vai cuidar de alguém de qualquer jeito, seja nosso filho, seja os nossos pais. A gente vai cuidar. Ou uma tia, um parente, exatamente. Então, por enquanto eu não quero, mas eu sei que essa hora um dia vai chegar, que eu vou ter que cuidar, que eu vou ter que dar atenção, que eu vou ter que estar disponível, né? Então, agora, nessa idade que eu tô, eu não tenho disponibilidade afetiva para me dedicar a uma maternidade. Não tenho. E já passou. E isso é interessante, porque isso é o hoje. Pode ser que amanhã seja diferente e você cuide de uma outra pessoa como um afeto maternal. Aluno, tantos alunos, nós somos professores, isso, a gente desenvolve esse Não deixa de ser. Exatamente. De filho, de filha. Exatamente. Justamente, eu fico pensando muito nisso. Então, a gente, como função de professora, que também diz muito sobre uma sociedade, né? Que embora sejamos a maioria dentro das universidades, né? Sim. A gente ainda demora a chegar em postos mais, né? De poder, assim, né? Então, é uma sociedade que ainda não é muito cara pra gente, sabe? Não tem muita pra mulher, assim. Ainda é uma sociedade que a gente precisa ficar sinalizando muito, falando, tô aqui, sou boa no que eu faço, presta atenção. Dá preguiça, né? Dá preguiça, entendeu? O que você tá falando? Você nem é mãe. O que você tá falando? Você não sabe que você não é mãe. Como se o fato de o meu útero ter ficado 9 meses... como se a gente fosse adolescente, porque a gente não é mãe. Eternamente adolescentes, irresponsáveis, incompletas. Você chegou a um ponto interessante. Eternamente adolescente. Mas eu me vejo como eternamente como filha, não eternamente como adolescente. Mas eu tô tão confortável nesse papel. Que é uma delícia, né? Por favor. Eu já gosto do papel de cuidar da minha mãe. Não, ok. Não entendi, das proporções. proporções. Não o filho de ser cuidado, mas o filho de... Cara, a relação com a mãe é tão boa, então, tão bem resolvida. Claro, a gente tem as nossas dúvidas, normal, mas eu tô confortável, não me falta alguma coisa. Acho que o filho entra muito numa visão assim de que é uma falta que eu tô preenchendo. É uma gaveta que tava vazia. Assim como os animais, né? Aí não teve filho, por isso que ela quer mãe um de animal. pet. Mãe de pet. Eu já ouvi, você não teve filho, por isso que você tem vários gatos, deve ter algum buraco emocional. Ou planta, já me me falaram. poupe. É por isso que você tá com um monte de planta, tá cuidando de um monte de planta, porque você não teve filho? Então, são caixinhas que tentam colocar, que tentam justificar, né? Por que a gente não tá dentro daquilo que esperam que a gente esteja. Né? Então, assim, eu também acho que é legal a gente falar que tem pessoas que têm perfil de ficar sozinha mesmo.
que se dão super bem, ficam de tá boas. tudo bem, né? E tá tudo bem. E tem pessoas que não têm esse perfil. Eu gosto de ficar sozinha. Eu gosto de trabalhar o dia inteiro, chegar na minha casa, fazer minhas coisas e tomar as minhas próprias decisões. Não depender... Ou não tomar nenhuma. Não tomar Se nenhuma, livre. fazer vários nadas. Ou tomar também. Eu gosto, o que eu vou fazer? Eu vou Fazer assistir vários negócio, nadas é ótimo, né, Vou assistir Letícia? um filme ruim. Vou assistir um filme ruim. Comigo. Entendeu? Vou ver uma novela turca. Vou ver uma novela turca. Eu comigo. Ou um drama coreano. Ou um dorama também. Sabe, não tem que pautar as coisas. Então eu vou chegar em casa, não, daí pautar. E aí já esbarra na relação, vai depender de qual que é a idade do filho e etc. Né? Mas eu acho que é um pacote que pra mim não é muito interessante, realmente. E como é que vocês acham, você principalmente, Letícia, que a gente fala sobre isso, esse assunto pode ser mais falado? A gente está falando aqui nesse programa, óbvio, a gente vê algumas coisas na mídia e tal, mas parece que é um tabu ainda, né? Uma coisa incômoda. É um tabu, porque parece que é uma coisa muito excludente. Tipo, se ela não teve filho, eu não posso contar sobre os problemas que eu tenho com meu filho, se eu for mãe. Então eu tenho amigas. Eu tenho amigas que são mães, e eu vou lá, eu converso, eu vou lá, mas precisa trocar fralda? Bora lá. Mas eu só não quero um pra mim. É diferente, né? Então, assim, eu vou ter apreço pelo filho, eu vou fazer carinho, eu vou saber cuidar. Mas isso não nos exclui desse convívio, né? Desse convívio, exatamente. A escolha é minha. Mas isso incomoda. Isso incomoda. Tem gente que acha assim, não vou convidar pra festa de aniversário. Falando, coitada, ela não tem criança, ela não tem filho, ela não vai saber falar sobre fralda comigo. Então tem muita gente que... nesse ponto a gente escuta mesmo. Exato. E assim, as mães são realmente figuras centrais na nossa sociedade, gente. Não tem como a gente negar isso, né? Só que é um trabalho que para mim é muito oneroso, entendeu? Muito oneroso. A jornada tripla, quádrupla, nenhuma de nós aqui tem um emprego só. Não. Né? Não. A gente faz várias coisas. Imagina fazer várias coisas e nesse pacote tá ali aquela função do maternar que tem uma listinha de coisas para fazer. E aí junto com essa vem a tal da culpa. E aí, isso. Porque nós temos várias amigas em comuns que que têm filhos e a frase é sempre a mesma. Eu tô exausta, eu me sinto culpada se eu não vou dar atenção. Aí a culpa. Peraí, mas... Parece que o existir feminino nunca é dissociado da culpa. São várias culpas. São várias culpas, porque assim, são várias caixinhas que a gente foi ensinada a entrar desde que a gente nasceu e quando de repente a gente não tá em nenhuma dessas caixas, fala, cadê? Né? Como que eu me reconheço, né? Eu acho importante a gente falar também que assim como existe esse movimento de não ser mãe, da gente estar falando abertamente sobre isso, livros estão sendo publicados recentemente, né? Várias profissionais da psicanálise têm falado sobre isso, né? Também existe um movimento das mães. Beleza, eu decidi ser mãe, eu vou ser mãe, mas eu vou planejar isso a ponto de eu poder me dedicar à maternidade. Então eu faço planos em relação a isso, para eu poder me dedicar, me livrar um pouquinho dessa culpa, me organizar melhor aqui, para poder fazer isso. Então é um poder de escolha também. Sim. É um poder de escolha. Todo respeito por essa escolha. Todo respeito por essa escolha e parece que também a sociedade, olha, essa daí decidiu ser mãe. É mesmo, mas se ela estivesse no trabalho, ela ia ser uma mãe o quê? De merda? Porque ela tá trabalhando e o filho tá numa creche. Então, assim, não tem caminho pra sociedade enxergar a mulher de uma forma tipo, beleza, essa tá ok, nunca estaremos. Ela é louca, só trabalha, workaholic, não tem filho. Mas preguiçosa, só fica em casa. Tem 13 filhos. Não trabalha. Isso. Não, ou não trabalha. Nossa, uma máquina de filhos, não trabalha, não serve pra outra coisa. Depois que os filhos cresceram, dela é ser mãe. Olha que louco. Depois que os filhos cresceram, o que vai ser dela? E no nosso caso, que não tem filhos... Quem é que vai cuidar de você? Nossa, o que vai ser de você? Porque você não tem filhos. Ai, exato. Que canseira, Tem uma frase que eu li que eu achei legal. Assim, uma mulher que não tem filho, o que ela vai fazer? Que problema que ela vai arrumar pra ela? Vai arrumar umas viagens legais, né? Umas diversões bacanas. Ela vai fazer o que ela quiser. Ela vai fazer o que ela quiser. E beleza se eu puder escolher meus próprios problemas. Eu só quero poder escolher. Todo mundo escolhe um probleminha aqui, outro ali. Não, se a gente não é mãe, não é que a gente tem uma vida perfeita também. Olha, não sou mãe, então tá tudo resolvido, tudo organizado. Não tá. A gente vai ter as nossas questões inerentes de ser mulher, né, em pleno século XXI. Enfim, uma série de coisas. A gente... eu só acredito que no meu mundo, assim, de Poliana... Claro, é o mundo de Poliana. Deveria ser assim, a mulher escolhe, ponto. Ela nasce e escolhe. Ela nasce, escolhe. Ela nasce, cresce ela e escolhe. Ela quer filho, ok. Ela não quer, ok. É escolha individual dela, ponto.
E ninguém tem nada com isso. E ninguém tem nada com isso. Mas não é assim. Não é, porque a gente nasce, né, com, como diz a ótima Valesca Zanello, né, ela fala que são os dispositivos, né, então a gente cresce, boneca pra você, carrinho pro seu irmãozinho. Você faz o quê? Como que você vai falar, não, eu não vou maternar? Se é isso que nos impõe, né, desde a infância, né, É aquilo que a gente falou, né, o cuidado. Vocês brincaram bem de boneca? Sim. Eu brinquei. Eu tinha também. um Falcon também. Eu tinha Tinha. brinquedos masculinos. Bola, carrinho. Brinquedos Na masculinos. Era muito na rua. Aí, ó, viu? Mas eu tinha muita boneca. Eu gostava. Acho que Fui deu, menina né? de rua. Eu acho que eu gastei toda a minha maternidade com as bonecas. Isso, exato. de Eu rua. brinquei também. E também, como meu irmão é mais velho, as brincadeiras dele também eram muito interessantes. Pra mim, dava igual, sabe? Tipo, olha, as brincadeiras de Forte Apache e comandos em ação e etc. Eu tinha ali a minha Suzy, a minha cozinha da Barbie. Mas eu nunca brinquei assim, pensando, nossa, é pra servir. É pra servir. A cozinha da Barbie é porque tá me ensinando que eu tenho que fazer comida para alguém. Não, eu achava da hora demais aquela cozinha, entendeu? Eu não pensava nisso. E a minha irmã tinha uma banheira da Barbie, olha que legal. Banheira de, sabe, fazer espuma e tudo. Isso. Eu não gostava. Não. Eu queria a rua. Rua. Ficar em casa com boneca. Não, era rua. Eu gostava de rua. Porque no interior é mais fácil, né? Sim, Naquela época é mais controlado, né? Menos pessoas na rua e então etc. era rua. Então, delícia. Muito bom, gente. O papo tá bom, mas a gente já tá caminhando pro final. Vocês acreditam que a gente começou a conversar sobre... Mas eu sabia que a gente ia passar um bom tempo aqui falando e ia voar, como sempre. Letícia, maravilhosa. Obrigada por você ter vindo. Obrigada a vocês. Eu acho que falar desse assunto é super importante. A gente tem muita coisa aí saindo. Saiu mês passado o livro Não Quero Ter Filhos e Ninguém Tem Nada a Ver com Isso, da Bruna Maia. Comecei a ler recentemente, comprei na Feira do Livro essa semana. A gente tem outros podcasts que falam sobre isso. Sim. Então é um prazer estar aqui falando no LilithCast, que eu acho que é um espaço que traz polêmica de forma leve, né? Dá espaço para vocês conhecerem pessoas e situações. Então eu sou muito agradecida a vocês, os contatos que a gente faz nessa vida. E falar sobre isso eu acho que é continuar rompendo barreiras. Obrigada demais. Obrigada. Bom, a gente vai se ver na próxima edição do LilithCast, semana que vem, com mais um episódio maravilhoso, com um assunto que tem tudo a ver com a mulher moderna, inteligente e insubmissa. Nos sigam em todas as nossas redes sociais, Spotify, Instagram e YouTube. Beijo. Até a próxima, gente. Tchau.